Olá! E não há dúvida que, nos dias atuais, a guerra entre Rússia e Ucrânia ganhou um protagonismo na geopolítica mundial. E parece mesmo uma guerra que não tem fim. Mas existe uma guerra, um confronto ainda mais antigo entre árabes e judeus, que vem desde os anos 40 e tem como causa principal a ocupação da Palestina. Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o professor Felipe Giuseppe Ribeiro, ele que é professor de Geografia do curso e Colégio Objetivo. Ô Felipe, é um prazer recebê-lo aqui e falar de um assunto tão relevante como esse. Prazer é meu, Malu. Ótimo falar de um assunto desse, que é um assunto que sempre aparece, né? Apesar de todos os outros grandes conflitos hoje, como o que você citou da Rússia e da Ucrânia, serem mais centrais, mas sempre está lá o conflito, né, na Palestina entre árabes e judeus. Ô Felipe, o que está na base desse confronto, desse conflito, que a vida inteira, nós estamos falando dos anos 40, é muito tempo para um conflito dessa natureza. O que está por trás de tudo isso? Bom, em primeiro lugar, é uma disputa de território, de um único território, por dois povos, né? E a gente não pode esquecer que esse contexto, né, esse conflito, ele está na base da formação dos estados nacionais naquela região. Então, território, espaço é sempre uma coisa muito delicada, não é algo que você hoje simplesmente compra, né? Não existe mais praticamente espaços do mundo sem que tenha um Estado dominando esses territórios. E esse conflito entre esses dois povos e dentro de um mesmo território, ele tem conotações dramáticas, né? Porque ele tem duas narrativas muito fortes: a narrativa dos povos judeus, né? E a narrativa dos povos árabes, especialmente do povo árabe da Palestina, que vivia naquele lugar até a criação do Estado de Israel. Então, a gente não pode esquecer que os judeus, durante muito tempo, então a gente fala é um conflito que vem dos anos 40, mas na verdade ele tem raízes até anteriores aos anos 40, né? Que nos anos 40 o conflito é o estopim, né? A gente pode dizer, ali realmente o conflito começa a ficar mais acirrado. Mas a gente não pode esquecer que os povos judeus, eles têm um drama que é milenar. Eles sofreram, no período do Império Romano, uma diáspora, né? Então, eles foram proibidos de viver ali naquela região da Palestina. Aliás, até o nome Palestina remonta a essa época do Império Romano, né? Significa terra dos filisteus, né? Os romanos faziam uma prática imperialista de dividir territórios e dar poder para uma minoria dentro daqueles territórios. Uma prática imperialista que mais tarde, séculos depois, os europeus vão fazer na África e em outros lugares do mundo. E os filisteus eram um povo que era uma minoria, num lugar onde você tinha a maioria de judeus, né? E depois de muitos protestos e revoltas, os romanos resolveram fazer uma política de diáspora que era impedir os judeus de viverem lá. Basicamente, eles vão se espalhar pelo norte da África, que mais tarde, principalmente depois do século VII, depois de Cristo, vai configurar no Império Árabe, Omíada e Abássida, e depois, mais tarde, no Império Turco-Otomano, né? E na Europa. E a gente não pode esquecer que, durante a Idade Média, até a Segunda Guerra Mundial, os povos judeus foram perseguidos pelos cristãos quase todos os momentos. Em alguns lugares, na Idade Média, chegaram a ser proibidos de existir, né? Coisas desse tipo, né? Passaram a ser foras da lei em Portugal, na Espanha, né? Na França, e muitos deles acabaram migrando para a região
da Alemanha e da Polônia, né? Então, formando dois, basicamente, entroncamentos desses povos judeus, os que viviam, né, no norte da África, que eram os sefaraditas, e os que viviam na região da Alemanha, onde hoje é a Polônia, né, que são os judeus asquenazitas. E a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser vamos assim dizer, um divisor de águas aí para a reivindicação dos povos judeus, exatamente para que eles tivessem um lar nacional diante do episódio do Holocausto, onde eles foram perseguidos pelos nazistas na Alemanha, né? Então, daí vem a necessidade, né, dentro da narrativa judaica, a necessidade de ter um lar nacional para que esse episódio não acontecesse novamente na história dos povos judeus. E da onde que vem voltar para a região que ficou conhecida pelo nome de Palestina, né? Vem exatamente de um movimento nacionalista judaico chamado sionismo, que foi desenvolvido modernamente pelo austríaco Theodor Herzl, né? Onde ele vai escrever um livro que é um clássico do sionismo moderno, que é O Estado Judeu, onde ele diz que os judeus no século XIX deveriam voltar com um projeto de colonização e retomada das terras da Palestina, que os judeus vão chamar de terra prometida, né? Então, voltar para a sua terra original. Essa era a ideia. Então, você já tem algum tipo de colonização judaica naquela região do final do século XIX, né, até os anos 40, que é quando começa a ter uma migração mais forte por causa do nazismo na Alemanha, né? São os judeus que conseguem fugir e vão para aquela região como um refúgio. Então, esse é um ponto importante, né? Lá viviam os árabes, né? Agora, mais uma última coisa, que eu acho que é importante a gente saber. O território, né, que nós vamos dar o nome de Palestina, ele só vai ser desenhado depois da Primeira Guerra Mundial. Porque até então quem dominava aquela área era um império turco-otomano. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano acaba. E parte daquela região do Oriente Médio, onde estão os povos árabes, ela vai ser dividida entre os ingleses e entre os franceses. E você vai ter, então, um mandato britânico que vai definir territorialmente, então, com linhas e limites, a Palestina e a Jordânia. E um mandato francês que vai definir as fronteiras da Síria e do Líbano, né? E aí os ingleses, eles vão prometer fazer um país para os judeus, né? No período entre guerras, numa declaração que ficou conhecida como Declaração Balfour. É ali que os ingleses se comprometem com os sionistas de que eles viriam a criar um Estado nacional para os judeus. Agora, professor, por que um acordo de paz se torna tão difícil entre eles? Aí a gente tem algumas razões históricas que estão ligadas a esse processo que eu estou falando e algumas razões conjunturais da política do atual momento, né? A política histórica é que, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a ONU, que era recém-criada, então a ONU tinha acabado de ser criada em 1945, né? Ela vai ser criada. Em 47, ela resolve estabelecer um plano de partilha, Resolução 181, né? E da Palestina. E ela pensa em dividir o território entre os árabes e os judeus que viviam lá. Um fato bem curioso e bem interessante é que essa reunião
do plano de partilha da ONU foi presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Então, o Brasil, né, mesmo que diplomaticamente representado pelo Oswaldo Aranha, foi um país que contribuiu para a tentativa de estabelecer um mínima, vamos assim dizer, justiça para que então os dois povos pudessem ter os seus estados, né? O problema é que o plano de partilha ele não vai ser muito aceito pelos árabes, porque os árabes naquele momento em 1947 os árabes eles eram maioria, né, naquele território, que era o território da Palestina, e eles ficavam com a menor parte dos territórios. Tudo bem que era uma parte boa dos territórios, onde você tem terras férteis, num lugar que é semiárido e árido, né? Então, deserto e semiárido, você ter terras férteis, água, né? Todos esses elementos são muito importantes, né? Mas eles não ficaram muito contentes. Os judeus aceitaram, né? Então, os povos judeus aceitaram o plano de partilha da ONU. O problema é que quem deveria realizar o plano de partilha da ONU, que era a Inglaterra, estava aí com alguns problemas de pós-Segunda Guerra Mundial e não se comprometeu em colocar o plano de partilha em ação. E aí é que começa o problema histórico entre eles. Por quê? Porque em 1948 os judeus vão declarar sua independência. Isso vai ficar conhecido como Guerra de 48 ou Guerra da Independência do Estado de Israel. E, prontamente, os estados árabes vizinhos não vão aceitar a declaração de independência de Israel e vão atacar o recém-formado Estado de Israel, começando, então, essa guerra que eu acabei de mencionar. Eu queria mostrar uma primeira sequência de mapas para evidenciar isso que eu acabei de falar. Esse primeiro mapa, à esquerda, de 1920 e 1947, ele mostra para a gente a linha traçada do território da Palestina, que era o mandato britânico, ou mandato internacional administrado pelos britânicos. E você tem as áreas onde você já tinha uma presença judaica razoável, importante, que era basicamente, como vocês estão vendo aí no mapa, esse laranjinha mais próximo do litoral e mais ao norte, na região que nós chamamos de região da Galileia. Era ali que você tinha os primeiros colonos sionistas no Estado, né, nesse mandato, né, da Palestina. Entre 1947 e 1948, você vai ter o plano de partilha. E aí é isso que eu falei para vocês, né? Quem ficou, o de amarelo são os árabes, e aí você tem, próximo do litoral mediterrâneo, um território que nós vamos chamar de faixa de Gaza, a famosa faixa de Gaza, que vai diminuir o seu tamanho, a gente vai ver isso, e a Cisjordânia, onde está a cidade de Jerusalém, que é um dos motivos pelo qual é tão difícil ter uma paz naquela região. Nessa cidade, a gente tem que lembrar, ela é sagrada para os judeus, ela é sagrada para os árabes islâmicos e ela é sagrada para os cristãos, né? Porque a gente não pode esquecer, né, que os cristãos, inclusive, fizeram uma guerra na Idade Média chamada Cruzadas em busca da cidade de Jerusalém, da retomada da cidade de Jerusalém, né? E ali você tem o Santo Sepulcro, né, que teoricamente é onde Jesus foi enterrado, né, e depois ali ele ressuscitou, e você tem o Muro das Lamentações e também você tem a Mesquita do Domo, né, que são áreas muito importantes para cada uma dessas religiões, né? Então, como eu falei para vocês, a Cisjordânia é uma região ali de solos férteis, né? E quando começa essa guerra de independência, os palestinos que moravam lá, os árabes,
né, que moravam lá, eles tiveram que fugir das suas áreas, né? Esse processo os palestinos chamam de Nakba, que é uma espécie de êxodo, né? Eles saíram das suas casas e tiveram que ir para os países árabes vizinhos, principalmente para a Jordânia. Quando acaba a guerra em 48, não há um acordo de paz, há um armistício. E o que acaba acontecendo é que o Estado de Israel acaba sendo criado e mais tarde reconhecido por todas as potências do mundo, né? Alguns anos depois, né, já é reconhecido, já começa a fazer parte das Nações Unidas, né? E esse Estado é um pouco maior do que o plano de partilha estabelecido pela ONU. Agora, professor, por que assim, qual é o problema central desse entorno de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, né? Você falou aí de vários territórios e tudo. Por que essa divisão, vamos dizer, essa geopolítica, né? Essa micro geopolítica da região? Sim, a gente, por exemplo, quando o Estado de Israel ele é consolidado e os árabes então fogem para esses países árabes vizinhos, principalmente para a Jordânia, vão se criar campos de refugiados palestinos, que hoje, na verdade, são cidades bastante densas, que é o caso de Jenin, que saiu nos jornais recentemente. Jenin é um campo de refugiado criado pelas Nações Unidas nos anos 50, no início dos anos 50, para abrigar esses palestinos que tiveram que fugir das suas casas, né? E esse é um dos grandes problemas, esse é um dos grandes obstáculos para a paz, não é? Por quê? Porque os palestinos, por exemplo, eles não aceitam negociar a paz se esses refugiados históricos não puderem voltar para a casa deles. E o Estado de Israel diz que não existe mais essas casas, que aquilo já é uma outra coisa, que já tem uma outra cidade lá, que tem prédios, enfim, tem um outro tipo de ocupação. E mais um detalhe importante, que é uma também das causas de obstáculos da paz na região. O Estado de Israel não pode receber esses árabes islâmicos de volta para casa, porque a ideia da criação do Estado de Israel é criar um Estado judeu, que tenha a maioria da população judaica. E a questão demográfica pode se reverter e o Estado de Israel se descaracterizar. Agora, sobre Jerusalém especificamente, que é a sua pergunta, é importante a gente entender que, nesse caso, os dois povos querem Jerusalém como a sua capital, a capital do seu estado. Então, tanto os palestinos quanto os israelenses querem Jerusalém como capital. E é muito difícil você ter uma capital dividida entre dois estados diferentes, né? Então, o que começou a acontecer? Né? Principalmente depois da guerra de 67, que é quando Israel domina a parte oriental de Jerusalém, porque até 67 Jerusalém ficou dividida, né? A parte ocidental ficou com o Estado de Israel e a parte oriental ficou dentro da Cisjordânia, que passou a ser administrada provisoriamente pela Jordânia. O Estado de Israel não tinha acesso à parte oriental, que é onde está a parte histórica da cidade de Jerusalém. Então, houve um processo de colonização na parte ocidental, essa parte ocidental é a parte moderna de Jerusalém, que tem maioria judaica. Então, até bem pouco tempo atrás, a parte histórica, né, depois de 67, a parte histórica passou a ter um processo de colonização judaica também. E até bem pouco tempo atrás, você tinha ainda uma maioria na parte histórica árabe islâmico, né? E esse é um dos motivos pelo qual, às vezes, há problemas em Jerusalém. Por quê? Porque você tem hoje um processo de retomada de algumas propriedades que eram judaicas antes da Guerra de 48. Tá? Então, os palestinos árabes
nesse conflito, eles acabam perdendo muitas vezes a sua casa, né? E aí, então, é claro que isso é motivo de bastante revolta por parte dos árabes palestinos que moram naquela região histórica, né, de Jerusalém. Então, Jerusalém é um motivo de tensão entre os dois povos, muito importante. Agora, o professor, o que está. Eu ainda estou assim, curiosa para entender, né? Eu sei que é algo bastante difícil, e eu, até como jornalista, já fiz bastante, várias vezes, né? Fiz algumas matérias falando sobre isso, mas eu confesso que para mim ainda é confuso, assim, se é a questão territorial, se é a questão religiosa, se é a questão política, o que está por trás disso, professor? Assim, para a gente entender, assim, a partir vamos dizer, se a gente começa a ler hoje sobre isso, até para o estudante, né, o aluno, como é que ele consegue entender isso de uma forma, vamos dizer, prática? Como é que a gente chega nisso? Olha, eu queria aproveitar então esse momento para colocar nosso segundo slide, né? Hum. Aqui você tem, olha, entre 67 e 88, um momento em que o Estado de Israel vai dominar vários territórios. Inclusive, ele vai pegar territórios que eram daquela Palestina do mandato britânico, que é o caso da Cisjordânia e é o caso da faixa de Gaza, né? Ali a Cisjordânia, como vocês podem ver, está marcada ali com a cidade de Jerusalém bem no limite, né? Que mostra isso que eu acabei de falar, da Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. Eles vão dominar completamente essa cidade, inclusive o momento em que os exércitos de Israel chegam no Muro das Lamentações, que fica na parte histórica, é um momento de grande comemoração para os povos judeus, porque aí eles passam a ter de novo acesso ao Muro das Lamentações, que é uma coisa religiosa muito forte para eles, tá? E eles ocupam também a Península do Sinai e a faixa de Gaza, que eram do Egito, que estavam sob o poder do Egito, especialmente a faixa de Gaza momentaneamente, a Península do Sinai sempre foi do Egito, e as colinas de Golã da Síria, que participa, tenta defender os palestinos nessa guerra dos 6 dias, a famosa guerra dos 6 dias, né? Então, você tem aí um problema geopolítico. Logo de cara, as Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai fazer uma resolução dizendo que a guerra foi ilegal. É a resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, exigindo que Israel devolvesse esses territórios ocupados na Guerra dos 6 dias. E até Israel começar a querer devolver esses territórios, se passaram muitos anos, né? Você teve um outro conflito, onde a Síria e o Egito tentam recuperar, a chamada Guerra do Yom Kippur, nos anos 70, que não funciona, eles não conseguem recuperar. E logo depois, olha só que interessante, por pressão da Liga Árabe, a OPEP resolve aumentar os preços do petróleo, o que ficou configurado como o primeiro choque do petróleo, para tentar pressionar exatamente os Estados Unidos, para que os Estados Unidos, então, costurasse o acordo de devolução dos territórios que estavam previstos lá na Resolução 242. E aí o que acontece? O Estado de Israel vai sentar à mesa, vai devolver a Península do Sinai, mas não vai prontamente querer devolver a faixa de Gaza e a Cisjordânia para que se fosse criado o Estado da Palestina. Em 86, então, começa uma revolta, 87, no final de 87, começa uma revolta na Palestina chamada Primeira Intifada, Revolta das Pedras, né, onde os palestinos começam a reivindicar o seu Estado, que seria o quê? Que seria exatamente a divisão de que se estabeleceu depois da Guerra de 48. Então, Israel ficaria com o seu território, né?
e os palestinos ficariam com a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Acontece que nos anos 90, então, quando o Estado de Israel começa a negociar, não é exatamente isso que vai acontecer. Você vai ter uma forma compartilhada, né, entre as forças de Estado de Israel e a autoridade palestina para administrar esses territórios. O Estado de Israel vai sair da faixa de Gaza, mas de fato não vai sair da Cisjordânia. E aí vem um outro ponto importante, que é um obstáculo para a paz. O Estado de Israel, principalmente a partir dos anos 80, começa um amplo processo de expansão colonial na Cisjordânia, onde ele vai aumentar a sua presença nesse território que tradicionalmente foi o território para onde os palestinos fugiram, né, depois da Guerra de Independência de Israel, né? E então os palestinos eles exigem que siga, né, a Resolução 242 e que essas colônias sejam totalmente retiradas daquela região. O Estado de Israel diz que não dá para retirar totalmente esses colonos de lá nos dias de hoje, né? E ele propõe swap, uma troca. Então, a gente ocupou parte desse território e a gente pode trocar outros territórios do Estado de Israel com os palestinos. O problema é que quando você vai olhar para o mapa, o outro território que eles propõem trocar é o Negev, que é um deserto, né? Uma área desértica. E não é a área onde os palestinos tradicionalmente passaram a viver, né? Então há um conflito aí muito importante para entender por que não chega à paz. É um conflito que tem questões religiosas, veja, né? Eu falei bastante dessas questões. É um conflito que tem raízes geopolíticas, ou seja, raízes ligadas à disputa por território. E um último fator que eu acho importante a gente entender desse conflito é a questão política, né? Puramente política. Então, as partes que negociam a paz, muitas vezes elas não se reconhecem, né? Então, durante muito tempo, o principal grupo político palestino foi considerado um grupo terrorista pelo Estado de Israel, que é o grupo ligado à Organização para a Liberdade da Palestina, que era liderado por uma figura icônica aqui para nós do Ocidente, um árabe palestino muito famoso chamado Yasser Arafat. É exatamente essa figura que vai resolver abrir mão da luta armada. Não vamos mais pegar em armas e vamos utilizar o principal partido dessa organização, que é o Fatah, para poder negociar com o Estado de Israel. E é ele que consegue alguns acordos importantes, né, a partir principalmente dos acordos de Oslo, né, que vai ter como uma imagem icônica, né, o Yasser Arafat cumprimentando o então primeiro-ministro do Estado de Israel, Isaac Rabin, com Bill Clinton, né, entre eles. Essa imagem é uma imagem muito importante, muito famosa, porque em algum momento a gente acreditou que o problema seria resolvido, né? O grande problema é que esse acordo não deu totalmente autonomia e soberania para esse recém-estado da Palestina, que ficaria, né, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Então, eles não têm controle sobre as estradas, por exemplo, eles não têm controle, né, os palestinos, né, eles não podem ter um exército, eles não podem retirar água dos lençóis freáticos, eles têm que comprar água do sistema de abastecimento de água de Israel, né? Então eles são muito limitados. Eles podem ter uma polícia que trabalha, né, em acordo com a polícia israelense, né?
Tem até um seriado interessante do Netflix que se chama Falda, que eu recomendo, né, que mostra um pouco essa polícia, né, que é misturada entre a autoridade nacional palestina e o Estado de Israel. É bem interessante, é para se divertir, né? Você não vai, não é um curso, não é um documentário, é de ação e tudo mais, que é um romance, né? Uma história ficcional que se passa nesse contexto, né? De autoridade nacional palestina. Muito bem. Agora, na primeira intifada, que eu falei, lá de 87, surge um grupo mais radical. E as partes, de alguma forma, vão se radicalizando, mesmo do lado de Israel e do lado da Palestina. Esse grupo é o grupo Hamas. E o grupo Hamas, ele não reconhece o Estado de Israel. Então, e o Estado de Israel não reconhece o grupo Hamas como um grupo político. Mas exatamente o grupo Hamas começa a ganhar notoriedade política, principalmente dentro da faixa de Gaza. E hoje ele é o grupo dominante politicamente na faixa de Gaza. Então é muito difícil estabelecer acordos de paz quando as partes não se reconhecem totalmente, né? Esse é um dos grandes obstáculos políticos, né? Que a gente tem para que se estabeleça de fato uma paz entre esses dois povos e que se reconheça a soberania do Estado palestino, que ficaria, então, um Estado fragmentado em duas partes, faixa de Gaza e Cisjordânia. Olha, professor, o assunto ia longe aqui, mas o nosso tempo acabou. Professor, quero agradecer muito a sua partilha, o seu tempo aqui com a gente, para tentar jogar luz sobre esse assunto, que é um assunto muito complexo, professor. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Eu que agradeço bastante, Malu. Pode chamar quando precisar. Eu adoro explicar essas coisas, esses conflitos complicados. Esse, sem dúvida nenhuma, é um conflito de difícil resolução, né? A gente costuma fazer nas escolas, por exemplo, simulação, né? Do plano de partilha, simulação da Guerra dos 6 Dias, né? Para que as crianças percebam, né? Como é difícil resolver essa questão. E eu brinco sempre com os alunos, eu falo, se fosse fácil, já teria sido resolvido, não é verdade? Então, é muito difícil, é um conflito complexo, que tem narrativas muito fortes de ambas as partes, e, é claro, tem paixão, né? Porque esses dois povos, eles lutam por também um território que tem uma importância religiosa para cada um deles. Claro. Obrigada, professor, e até uma próxima. Tchau, tchau. De nada, Malu. Beijo. Tchau, 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 pessoal. tchau, tchau. Valeu. Valeu.